E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha sobre uma coleção incrível que eu li finalmente depois de muito tempo enrolando, Ao Haraido, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece, gente, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem os próximos vídeos, vocês serem os primeiros a saber. E se vocês quiserem resenha sobre algum outro mangá, alguma outra coleção, deixa aí nos comentários que quem sabe eu trago um vídeo novo para vocês. Ao Haraido, ou Ao Haraido, é um mangá escrito pela autora Io Sasaki e foi publicado aqui no Brasil em 13 edições. Essa é uma obra que foi publicada no Japão de 2011 a 2015 e veio para o Brasil trazido pela editora Panini nos anos de 2015 a 2017. Foi feita também uma adaptação para anime em 12 episódios e um live action. Nessa história a gente acompanha a Futaba, ou Futaba-chan, que é uma garota que era muito odiada pelas outras garotas porque ela sempre chamava muita atenção dos rapazes da escola. Ela era a típica garota fofa, delicada, meiga, bonitinha, e isso fazia com que os rapazes sempre se apaixonassem por ela, causando uma certa inveja ali e intriga entre as outras meninas da sala e sempre fazendo com que ela fosse excluída. Isso é uma coisa que incomodava muito a Futaba porque tudo que ela queria era ter amigas, ela queria ter pessoas ao redor dela, ela queria alguém pra conversar, porém as pessoas sempre se afastavam por conta disso. Daí agora com 16 para 17 anos ela decide que quer se tornar uma pessoa completamente diferente para tentar fazer amizades. Com isso ela acaba sendo uma pessoa mais descolada, comilona, barulhenta, e isso tudo é na verdade uma carcaça para tentar manter essas pessoas por perto. Com 13 anos ela deixou claro que odiava todos os garotos com exceção de um, Tanaka Kou, porque inclusive ela acabou desenvolvendo ali o seu primeiro amor. Acontece que ele correspondia aos sentimentos dela e eles inclusive até chegaram a marcar um encontro, porém ele nunca apareceu. Depois das férias ela acabou descobrindo que ele foi transferido para outra escola e foi morar inclusive em outra cidade, então a chance deles se verem novamente provavelmente seria nunca mais. Passam-se 3 anos na história e agora no colegial eles acabam se esbarrando, só que tudo tá diferente. Não só o nome acaba mudando, agora ele se chama Mabuchi Kou, mas também sua personalidade, seu jeito de agir, inclusive seu jeito de tratá-la é totalmente diferente. Chega a parecer até uma outra pessoa. Quando acontece esse reencontro entre eles, o Kou confessa para ela que quando eles eram mais jovens, ele gostava dela também, né, que os sentimentos eram correspondidos, porém que o passado tinha ficado para trás e para completar, eles acabam caindo na mesma classe. Para quem não sabe, no Japão, eles têm várias classes da mesma turma, sendo elas divididas em numerações do mesmo ano, como por exemplo, eu faço parte do primeiro ano do colegial da turma 3, então eu sou da 1/3. Daí a gente começa a acompanhar o desenrolar desse relacionamento entre o Kou e a Futaba. Em meio a isso, nós temos também diversos outros subplots que vão se emaranhando e aparecendo ali no meio da história e que também são tão bons quanto o principal. A gente vai ali acompanhando o desenvolvimento, o amadurecimento dos personagens, as escolhas deles, os amigos que eles vão fazer, os vínculos que vão acabar, de outros que vão acabar surgindo e suas decisões com o passar da história, em especial as decisões que a gente acabou tomando na adolescência. Nos últimos tempos eu andava lendo bastante shounen e me peguei surpresa de como eu sentia falta de uma história assim. Me peguei conseguindo dormir super tarde porque eu precisava ver o que ia acontecer nessa história, sendo que é uma coisa que não acontece há muitos anos comigo. Em resumo, eu só posso dizer que realmente é uma história muito boa. Você ri, chora, se emociona, fica reflexiva, tudo quase ao mesmo tempo. Isso sem falar na pitada nostálgica dos tempos de colégio que ela traz. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi o fato dos personagens realmente terem um amadurecimento e de forma gradual, de forma real, sabe? Porque em muitas histórias acontece quase que roboticamente. Só que o ser humano não funciona assim. Tudo tem seu tempo, sua maneira, às vezes somos precipitados, às vezes somos cautelosos demais e acabamos por perder oportunidades que jamais voltariam e nos arrependemos disso, e tudo isso nós temos nessa história, nós temos em Ao Haraido. É retratado de uma forma tão natural, tão genuína, que você não consegue não se apegar e não torcer para que o personagem tome aquela decisão que talvez você tomaria. É quase impossível você não conseguir se identificar com os personagens e acabar se colocando no lugar dele, daquela situação em que ele tá passando. Outra coisa que eu aprecio muito nas histórias e que temos aqui em Ao Haraido é o fato dos personagens terem o seu próprio desenvolvimento e o seu próprio caminhar. São respeitadas as características que foram escolhidas e desenvolvidas, às vezes de forma crua, às vezes de forma
até impensada, como a própria autora diz, que alguns personagens meio que saltavam do mangá e acabavam tomando suas próprias personalidades, e tudo isso é respeitado na história. E algumas decisões acabam por se tornarem diferentes com o passar da história, porque eles estão em progresso, eles estão em constante desenvolvimento e amadurecimento. Para não dizer que tudo são flores, alguma coisa realmente me incomodou, e foi o fato de algumas poucas resoluções serem tomadas de forma muito fácil, como o desenvolvimento amoroso de uma certa personagem que acabou se apaixonando por uma outra pessoa de forma totalmente incoesa, sem o menor sentido, não foi desenvolvido. A gente não tem um porquê, a gente não consegue se apegar ao personagem com quem ela acaba ficando, e tem algumas outras coisinhas que são resolvidas de forma muito rápida, talvez por serem apenas 13 volumes, porém isso não desmerece em nada a obra, isso é cerca de talvez 10% do mangá, e o restante é todo muito bem desenvolvido e bem enquadrado na história. Sobre o anime, eu sempre tive aquela curiosidade, ele sempre esteve ali na minha lista de animes que eu quero assistir, porém eu nunca tinha tomado a coragem, e depois de ler o mangá, me deu vontade de acompanhar o anime, e eu assisti o primeiro episódio. Eu confesso que, pelo menos de acordo com o primeiro episódio, eu ainda prefiro 1000 vezes o mangá, mas eu vou assistir os outros episódios, tá, gente? E também vou assistir o live action, e aí se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo aí um pacote resenha do anime, mais resenha do filme. Mas enfim, Ao Haraido é uma história deliciosa, com personagens incríveis. É muito bom acompanhar o desenvolvimento e amadurecimento dos personagens e suas reviravoltas. É aquela história que dá um quentinho no coração e faz você pedir bis. E pros meninos que estiverem assistindo esse vídeo, podem ir fundo que vocês não vão se arrepender. Os personagens masculinos também são muito bem construídos. Eu acho que o mercado de mangás shoujos no Brasil ainda é um pouco pobre em comparação a outros países, que a gente tem muito material rico que pode estar aqui, inclusive como reimpressão, tá, editora Panini? Espero que um dia a gente tenha aí uma reimpressão, quem sabe até uma nova edição de Ao Haraido, para que todo mundo tenha acesso a essa história incrível. Eu quero muito que todos vocês tenham a mesma sensação, a mesma experiência que eu tive lendo Ao Haraido. Foi bizarro porque eu tive um misto de sentimentos. Eu tava bem arrependida por ter demorado tanto para ler essa história e ao mesmo tempo muito feliz por ter aproveitado essa experiência 100%, completamente, só agora. Agora eu vou mostrar pra vocês as capas, contracapas e vamos lá. Aqui nós temos o volume 1. Esse aqui eu vou deixar dentro do saquinho, porque ele tava em um saquinho individual. Aqui é a contracapa. Olha só, o preço do mangá na época era R$12,90. Vou deixar aqui de um jeito que vocês possam ver as lombadas depois. Aqui é o volume 2. Com o Kou e a Futaba-chan aqui atrás, volume 3, a arte da Yu Sakusaka é muito linda, volume 4, volume 5, esse aqui é um personagem que pra mim foi muito interessante. Eu confesso que eu tava torcendo por ele, porque ele é uma pessoa que vale a pena. Se vocês lerem, ou quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando. Volume 6. Tanto as capas quanto as contracapas são belíssimas e ambas ficam lindas para foto ou para exposição. Na estante elas ficam lindas. Esse aqui é o volume 7. Aqui uma das minhas personagens favoritas, que é a amiga da Futaba-san. Volume 8. Volume 9. Volume 10. Essa aqui, sem dúvida, é uma das melhores contracapas. 11. Doze. Não sei se eu mostrei direito. E por último, volume 13, que para mim é uma das capas mais lindas. E agora, por último, eu vou mostrar aqui as lombadas para vocês.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que é que vocês acham, se vocês já leram o Haraido ou outras obras da Yu Sakusaka, que pra quem não sabe é a mesma autora de Furifura, por exemplo. Não esquece, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem os próximos vídeos vocês serem os primeiros a saber. Muito obrigada por assistirem até aqui. Mata, né? E até o próximo vídeo.